Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um vídeo, mais um estudo. Eu queria falar hoje sobre uma questão que gera dúvida na cabeça de muita gente. Existe diferença entre pecados? Existe pecado mais graves do que o outro? Ou todo pecado é igual, tem a mesma gravidade aos olhos de Deus? Vamos responder isso na Bíblia. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Existe sim maior gravidade na questão de pecado. Existe sim pecado mais grave do que o outro, como nós vemos aqui nessa passagem. Poderíamos ficar só nisso, mas para termos respaldo a essa nossa afirmação, nós temos que usar outros versículos, para mostrar que realmente o pecado tem sim gravidade, um mais grave do que o outro. Nós podemos citar também Provérbios, capítulo 6 e versículo 16, do 16 ao 20, que fala que 6 coisas ao Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Já deixa claro aqui que 6 coisas aborrece, ele fica aborrecido, mas a 7ª coisa ele abomina, ou seja, é mais grave para Deus essa 7ª coisa do que as demais. Ele diz assim, aí ele vai dar a relação das 6 coisas, você pode ler em Provérbios do capítulo 6 ao 18, aí no 19 ele fala assim, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina a questão daqueles que semeia contenda entre irmãos. Então é mais grave para Deus do que os demais pecados citados aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, Paulo fala: fugir da fornicação. Fornicação é o pecado, é a relação sexual ilícita, tá? Relação sexual entre pessoas que não são casadas. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. A gente teria muita coisa para falar em cima desse versículo aqui, mas a questão, no caso aqui desse estudo, é só mostrar para você que existe sim um pecado mais grave do que o outro. Como nesse caso ele fala, os outros pecados que você comete é fora do seu corpo. De repente você falou uma mentira, você ficou magoado, você falou uma palavra torpe, você cometeu um pecado de agressão, enfim. Existe pecados, sim, mas a fornicação ele fala, fuja, porque os outros pecados é fora do corpo, mas a fornicação, quem pratica ou comete a fornicação, peca contra o próprio corpo. Ele está colocando uma gravidade maior em cima desse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que o Senhor Jesus fala que não tem perdão, não tem perdão. Então, eu já tenho um estudo aqui no canal falando justamente sobre essa questão, um vídeo aí de 8 minutos, então não dá para falar aqui dentro desse vídeo. Então dá uma lida depois em Mateus 12, 22, Marcos 3, 22 a 30 e Lucas 12, 10. E tem um vídeo aqui, eu vou deixar na descrição, você assiste. A iniquidade, um pecado grave também, que a Bíblia fala que não tem perdão em algumas passagens, depois eu deixo aí na tela. A rebelião, no caso que foi comparado como um pecado de feitiçaria. A idolatria é um pecado muito grave também, porque fala que Deus é zeloso, ele não divide a glória dele com ninguém. Então é importante a pessoa ter consciência de tudo isso. Existe sim pecado mais grave do que o outro. Agora, uma coisa que é importante ficar claro, é como está escrito aqui em Atos 3,19, que fala: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados. Uma coisa que tem que ficar muito clara: todo pecado, se não houver arrependimento, seja ele considerado um pecadinho ou um pecadão, leva a pessoa à condenação. Ela pode ter prostituído, ela pode ter matado, ela pode ter estuprado, ela pode ter mentido, ela pode ter cometido o pecado que for. Se ela não se arrepender, ela pode receber condenação por não ter se arrependido. Então é importante a pessoa ter essa consciência. Todo pecado pode sim ter uma gravidade do que o outro, mas todo pecado é pecado e leva sim à condenação se não houver arrependimento. Nós finalizamos por aqui esse vídeo, espero ter contribuído para o aprendizado de todos. Inscreva-se aqui no canal e volte para assistir mais vídeos. Até mais.